Queremos então começar ouvindo o testemunho da nossa irmã Beatriz Brandão Moreira. Nasci em um lar cristão, mas nunca soube realmente quem Cristo era em minha vida. Em junho de 2019, me mudei para esta igreja, então comecei a frequentar os ministérios para a minha idade e minha vida e caminhada com Jesus começou a mudar desde então. Passei por uma fase difícil em que pensei em desistir, mas as dificuldades me fizeram buscar a Deus cada vez mais e então começou para mim um novo recomeço. A partir disso, buscava conhecer mais a Deus diariamente e pude perceber que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. E ele me ensinou que eu devo confiar nele de todo o meu coração. Com o tempo, fui realmente aprendendo e percebendo quem Cristo é. Hoje, entendo que sou pecadora e que é somente porque Deus enviou seu único filho para morrer na cruz em meu lugar que posso ser salva. Um versículo que marcou minha caminhada foi Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Beatriz, minha irmã em Cristo, você crê no Senhor Jesus? O Senhor Jesus é o Salvador e o Senhor da sua vida. É uma alegria para nós como igreja ver a graça salvadora do Senhor chegando na sua história. E o desejo do nosso coração é que você cresça e frutifique nessa graça para a honra e glória do nome do Senhor. Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu a batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Morre para o pecado, nasce para uma nova vida em Cristo. Testemunho do nosso irmão Gabriel Magalhães Lux. Nasci em um lar cristão e sempre fui orientado nos caminhos do Senhor pelos meus pais. Porém, minha conversão não ocorreu em um momento certo, mas creio que tenha sido um processo ao longo da minha caminhada. No ano de 2022, enfrentei algumas lutas, e neste período o meu relacionamento com Deus esfriou, e eu encarava como uma obrigação estar nos cultos e fazer meu devocional. Isso se estendeu até o meu último acampamento dos Twins, em que o tema foi Nova Criatura. Nenhum outro acampamento havia me marcado tanto como este, pois ele me ajudou a me reaproximar e conhecer ao Senhor de uma nova perspectiva, pois eu pude entender verdadeiramente que eu não sou capaz de me salvar dos meus pecados, mas sim que eu preciso de Jesus e de seu sacrifício na cruz para que eu possa ser perdoado, justificado e feito uma nova criatura. Um versículo que me marcou profundamente foi 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Gabriel, meu irmão, você é uma nova criatura no Senhor Jesus, salvo, perdoado, por causa do que o Senhor Jesus fez por você. Louvado seja Deus pela salvação que chegou na sua história. Que você permaneça firme no Senhor, crescendo como um homem de Deus que ama a palavra e segue o Senhor Jesus de perto. Mediante a sua pública profissão de fé, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Morre para o pecado, nasce para uma nova vida em Cristo. Testemunho de Sofia Cristine Domingues de Oliveira. Comecei a ter contato com esta igreja por volta dos meus 5 anos de idade, mas apesar disso, continuei frequentando outras religiões. Com o passar do tempo, passei a frequentar mais o ministério dos Twins, até que em um culto, o pastor Marcos teve uma conversa de exortação comigo que me marcou muito. Ele me apontou as escolhas erradas que eu estava tomando, porém, com o coração endurecido, não levei em consideração e parei de frequentar. Passado um tempo,
ainda tendo contato com outras religiões, eu percebia que aquilo não se tratava da verdade, que é Cristo. Então, voltei a frequentar esta igreja, pois eu sabia que o evangelho estava sendo pregado. Até que ao começar a frequentar os cultos dos teens, com o tempo, ganhei a convicção de que Jesus é o meu Salvador e que nada do que eu faço será suficiente para me livrar da condenação do pecado, mas que isso é possível somente pela graça, misericórdia e perdão de Cristo derramados na cruz por mim. Hoje entendo o processo de santificação e posso viver debaixo desta graça que me salvou. Um versículo que me marcou profundamente foi Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sofia, você crê no Senhor Jesus? Você crê que somente o Senhor Jesus e a obra dele em seu favor na cruz é capaz e suficiente para te salvar? Sofia, você é minha irmã em Cristo. Você é nossa irmã em Cristo. E o desejo do nosso coração é que você cresça entre nós como uma serva fiel, que ama o Senhor e que vai dedicar todos os seus dias vivendo para a glória dele. Mediante a sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Morre para o pecado, nasce para uma nova vida em Cristo. Testemunho de Lucas Henrique Valentim Cardoso. Nasci em uma família cristã que desde pequeno me ensina sobre a verdade da cruz, onde Cristo morreu por mim. No entanto, por muito tempo essa verdade não havia realmente penetrado em meu coração e minhas atitudes continuavam as mesmas. Foi apenas na semana do meu aniversário de 10 anos, quando comecei a frequentar os Twins, que o meu relacionamento com Cristo e com a igreja se intensificou. E pouco a pouco comecei a entender mais profundamente a palavra de Deus. Contudo, somente quando entrei nos teens, que a palavra de Deus expôs o meu coração por meio de diversas pregações e me mostrou quão preso ao pecado eu estava. Percebi que por conta disso me sentia perdido, sem direção. Mas pela graça de Deus, Ele colocou em meu caminho pessoas que, usadas por Ele, me ajudaram a enxergar a verdade. Eu não era mais escravo do pecado, pois Jesus já havia pagado o preço por mim na cruz. Entendi que o pecado não define quem eu sou e que minha identidade está em Cristo. Compreendi então que ao me despir do velho homem, eu precisava buscar a cada dia me tornar mais parecido com Cristo, vivendo um processo contínuo de santificação. Um versículo que marcou profundamente minha caminhada foi Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Esse versículo não é apenas uma lembrança, mas uma verdade viva que transforma a minha vida diariamente, lembrando-me de que Cristo vive em mim. E é nele que encontro minha verdadeira identidade e propósito. Lucas, meu irmão, você já se arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus para a salvação? É Ele o Senhor e Salvador da sua vida? O caminho de Cristo é o caminho estreito, mas é o único caminho em que nós encontramos vida. É o único caminho que vale a pena. Que você permaneça firme nesse caminho, hoje e sempre, como um homem fiel a Deus, um servo do Senhor Jesus. Mediante a sua pública profissão de fé, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Morre para o pecado, nasce para uma nova vida em Cristo.